Olá, amantes do idioma, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre been e gone. Bom, esses verbos é o verbo to be e o verbo to go, porém eles estão no particípio do passado. Como são verbos irregulares, então ele não recebe aquele ed, né? Ele vai ter essa irregularidade, né? Não vai ser igual aos verbos regulares, tá? Então tá na lista de verbos, né? Se você for pegar os verbos irregulares, o be, né, no caso been, ele vai estar, né, na terceira coluna, né, que vai ter be, was e were e been. E o go, a mesma coisa, né, que vai ser o go, went e gone. Então vai ser dessa forma que você vai encontrar sempre na terceira coluna, né, já tem ali no particípio do passado. Bom, esse verbo, ele é um pouco complicado às vezes de entender, né? Por quê? Porque acontece muito de a gente usar o sentido de foi, né? Quando o significado é foi, que ele vai ser usado no passado, então ocorre essa confusão, porque o verbo ir, né? O passado é foi e a gente usa no português foi para tudo, né? Então, em inglês não, existe diferença, né? Então, se você vai para algum lugar, você vai usar o foi. Se você esteve em algum lugar e não está mais, aí você já vai usar o been e aí ter essa ideia de foi também. Então isso acaba confundindo, mas eu vou esclarecer aqui e a gente vai ver logo aqui os exemplos para ficar bem mais claro tudo isso aqui que está sendo explicado, right? Bom, me acompanha até o quadro aqui para a gente poder entender essa ideia. Veja só, been e gone, been, gone, ok? O que é que acontece? A gente vai ver aqui na primeira coluna exemplos com been, logo após a gente vai estar vendo com gone, e aqui tem algumas expressões com been e com gone que vai dar um sentido diferente do que eles realmente têm. Então vamos lá, vamos começar com been, beleza? Então vamos lá, começando com been, vamos entender a ideia. Quando você usa been, né, dá aquela ideia de foi, porém você não está mais no local, entende? E você pode traduzir também como esteve. Só que muitas vezes a gente traduz também como foi. Só que essa ideia de você foi, né, no caso no passado, você não está mais no local que você foi. Por exemplo, I've ever been to Portugal. Eu uso dessa maneira, né? I've ever been to Portugal. O que é que acontece aqui? Eu estou usando o be. Eu estive em Portugal. Significa dizer que eu não estou mais lá. Entende? Então, se eu fui e não estou lá, eu vou usar o been. É como se você traduzisse assim, eu estive em Portugal. Percebe? Entendeu? Eu não estou mais lá. Eu fui em Portugal, eu não estou mais lá. Então, o been, se você fizer essa coisa de estive, né, ou esteve, dependendo do pronome, você vai conseguir identificar. Porque geralmente a gente usa foi para todas as situações e aqui é diferente. Por exemplo, nós outro exemplo aqui, ó, veja só. Where have you been? Where have you been? Onde você foi? Ó, onde você foi? Ou seja, a pessoa foi para um local, para um lugar, mas ela já não está mais lá no local. Ela retornou para onde ela está e a pessoa está querendo saber onde ela foi. É o mesmo que você falar onde você esteve. Percebeu que se você fizer isso, você não vai confundir been com gone. Então, dessa maneira você pode usar esse macete para poder facilitar aí na hora de estar usando um e outro. Finalizando aqui com been, a gente tem Have you ever been to Germany? Have you ever been to Germany? É uma pergunta, né? Você já foi para a Alemanha? Né? Então, have you ever been to Germany? Você já foi para a Alemanha? Então significa dizer o quê? A pessoa não está mais na Alemanha. É o mesmo que eu falar, você já esteve na Alemanha? Entendeu? Então, quando você não está mais no local e você vai trazer aquela ideia de foi a algum lugar, você já não está mais lá. Entendeu? Então, o been é dessa forma. O gone, que a gente vai ver agora, ele é o oposto disso. Você está no local, você foi e continua lá, entende? Então vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Mike has gone to shop with my wife. Mike has gone to shop with my wife. Mike foi fazer compras com minha esposa. Entendeu? Então aqui, ó, ele foi, ele continua lá no supermercado, tá? Então essa ideia do gone, a pessoa foi e ainda tá lá, ela não voltou ainda. Por isso que eu tô dizendo, Mike has gone to shop with my wife. Seguindo a gente tem, ó, Joe has gone to the hospital because he's sick.
Joe has gone to the hospital because he's sick. Né? Joe foi para o hospital porque ele está doente. Ele foi para o hospital e ele ainda continua lá. Então, percebeu que o gone, quando você foi, você continua no local. O been, você foi, mas você já voltou, você já não está mais lá. Então, essa é a diferença. E por último, nós temos aqui, ó, My sister has gone to work. My sister has gone to work. Minha irmã foi trabalhar, entendeu? Então, ela foi, ela está no trabalho, ela foi trabalhar. Ela está lá ainda, ela não veio, ela não está aqui. Percebeu? Então, my sister has gone to work. Se ela estivesse no local, aí seria o uso do been. Como ela foi e ainda está lá, aí a gente usa gone. Então, essa é a diferença quando você usa foi para been e para gone, tá? O been, lembrando sempre disso, been, você foi com aquela ideia de esteve, tá? Você já não está mais lá, você foi, mas já voltou. O gone não, o gone você foi e continua lá. Essa é a ideia e a diferença do uso. Só que também nós temos expressões linguísticas, né? Com been e com gone. Vamos ver algumas expressões aqui que eu separei, que é possível de você estar vendo aí, e o significado disso, que dá um sentido totalmente diferente. Por exemplo, been there, done that. Essa expressão geralmente é utilizada para quando uma pessoa, por exemplo, te convida para algo, por exemplo, uma viagem que você já foi, você já conhece o local, então você pode dizer assim, been there, done that, querendo dizer para a pessoa que tipo, eu já fui, eu já estive lá, já passei por essa experiência, já tive isso aí, entendeu? Quando você não tem interesse mais de ir para o local. Não tem uma tradução assim literal, entendeu? Been there, done that quer dizer basicamente o seguinte, eu já fui, eu já experimentei isso, eu já tenho essa experiência, entendeu? É basicamente isso aí. Então, é algo que não é mais interessante para você porque você já conhece, né? Estive lá, eu já fiz já provei dessa experiência. Basicamente é assim. A gente usa muito para esse tipo de situações, quando vão te convidar para algo, né? É uma das hipóteses que ocorre quando você é convidado para uma coisa que você não quer porque você já tem essa experiência, você quer uma outra coisa, já cansou de fazer aquilo, e aí você usa been there, done that, ok? Outra expressão aqui com o been é você fazer uma pergunta muito comum. What have you been up to? What have you been up to? Que quer dizer, o que é que você tem feito da vida? Né? O que é que você tem feito? Basicamente é isso. Como é que andam as coisas? What have you been up to? What have you been up to? Muito usado essa expressão aqui, tá? E com gone, nós temos, né, um sentido também, né, diferente, que é he is gone, por exemplo, ou she is gone, pode ser they are gone, né, se for plural. Geralmente a gente usa essa expressão para dizer que alguém faleceu. É uma maneira cortês de você falar que alguém morreu, né? Que é o to be gone, né? Se foi, partiu. Então, por exemplo, eu posso usar assim, né? Ele se foi, ele morreu. He is gone. Geralmente, o he is gone, ele é usado com contração. Então, por exemplo, se você tem aqui, ó, he is gone, geralmente você vai ver assim, ó. He's gone, tá? E essa contração é a mesma contração de he has, tá? Ó, he is vira his, tá? E he has também, tá? He has vira his também. É a mesma coisa, tá? Então, a contração é igual. Mas como é que eu vou saber se é he is ou se é his? Contexto, tá? É o contexto que vai determinar quem é quem, beleza? Ele é muito contextual. Então, por exemplo, aqui, he's gone, eu sei que é he is gone. Por quê? Porque essa expressão e também o contexto, né? Tipo, o que aconteceu com o seu pai? E aí todo mundo sabe que ele está doente, que ele não está bem, e aí você fala he's gone. Obviamente, a gente entende que ele se foi, ele partiu. Então, é o contexto que faz com que você entenda que é a contração aqui, que é he is e não he has, ok? E aqui, para finalizar, a gente tem também geralmente usado, ó, how far gone are you? How far gone are you? Isso aqui é mais usado assim, por exemplo, imagina que
uma amiga, né, sua esteja grávida e aí você quer saber, né, de quantos meses ela já está grávida, né? How far gone are you? Basicamente é isso. How far gone are you? Você não pode pegar expressões e traduzir de forma literal, não. Então não vai ficar quanto tempo foi isso? Não, basicamente quanto tempo de gravidez você está, né? É uma forma de você perguntar quanto tempo já de gestação. Então, how far gone are you, tá? How far gone are you, né? Quanto tempo de gestação? Muito comum para perguntar o tempo, não só de gestação, né? Mas de qualquer outras coisas também que você esteja fazendo, uma atividade ou qualquer coisa parecida, ok? Então, essa é a diferença de been e de gone. Então é isso, amantes do idioma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixa aquele like maroto que isso ajuda demais. Se inscreve no canal, ativa as notificações para poder ficar por dentro de todos os vídeos novos que eu posto aqui toda semana. See you guys. Bye bye.